Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de Geografia. Nós vamos falar sobre os problemas socioambientais na América e na África. Esta é uma aula para o 9º ano de Geografia, para a semana 4 do PET 1. Eu também vou dar as orientações de como vocês vão realizar as atividades. A primeira coisa que nós precisamos entender é a respeito dos problemas no continente africano. Veja essa informação de dados aí das fundações aí ligadas à ONU, que consta que 23% das mortes do continente africano estão ligadas à questão do das más condições do ambiente em que se vive. As doenças aí, incluir alguma coisa aí além do que o PET trazia, incluem doenças de transmissão vetorial, ou seja, por exemplo, dengue, doenças que são transmitidas aí, né, por mosquitos, esse tipo de coisa. Febre amarela, esse tipo de doença. Doenças diarreicas e as doenças cardiovasculares, assim como também infecções no trato respiratório inferior. Ou seja, você tem doença cardiovascular, doenças respiratórias, e tudo isso é imputável à questão ambiental, à questão da má condição do ambiente em que se vive. A poluição do ar ambiente, do ar interior, da água e a falta de saneamento e higiene são os principais impulsionadores dessas doenças. Então, esta é a realidade do continente africano. Esses são dados aí das várias fundações aí ligadas à ONU, e isso está dentro de um relatório de uma conferência que aconteceu no ano de 2018 para realmente serem tratados esses assuntos, esses problemas do continente africano. Então, nós temos aí esta informação. Pelas consequências negativas das alterações climáticas, nós temos aí também a questão do aquecimento global, a questão da mudança climática no mundo, que traz consequências negativas ainda maiores para o continente africano. A urbanização rápida e desordenada, ou seja, à medida que você vai enchendo a cidade de pessoas, vai começando a urbanizar-se rapidamente uma determinada região, porém sem nenhum planejamento. E tudo isso causa grandes impactos na vida das pessoas e um número grande de mortes por causa disso. A urbanização rápida e desordenada, o crescimento populacional e a migração urbana, em paralelo com padrões persistentes e sustentáveis de produção e de consumo. Aqui entra a parte também da desigualdade, né? Você tem uma concentração de renda nas mãos de uns poucos ricos e uma grande massa da população que permanece miserável, que permanece pobre. Então, esta desigualdade também causa problemas aí de saúde. Agora vamos para a parte aí da questão na América Latina. Os problemas da América Latina, eles estão ligados aí à desigualdade, muito ligados à questão da desigualdade, e se relacionarmos às questões alimentares aí, de fome, desnutrição, também de obesidade. Então, você tem uma também concentração de renda nas mãos de poucas pessoas e uma grande massa aí, ou que é pobre ou que é miserável. E isso causa grandes impactos na saúde do latino-americano também. Então, a desnutrição, a falta de micronutrientes, o sobrepeso e a obesidade tem maior impacto sobre as pessoas com baixa renda. Mulheres, povos indígenas, afrodescendentes e famílias rurais são as mais alcançadas aí por esse tipo de flagelo.
De acordo com a FAO e a OPAS, a Unicef e o PMA, na América Latina, 8,4% das mulheres vivem em insegurança alimentar grave, em comparação com os 6,9% dos homens. Enquanto as populações indígenas sofrem insegurança alimentar maior que as pessoas não indígenas. Então, nós temos aí as populações originárias por toda a América Latina que sofrem com a insegurança alimentar, e isso causa um número grande de doenças e de mortes, de tantas dificuldades aí. Nós temos aí um problema muito grave dentro da América Latina, a questão da obesidade, também causado pela desigualdade, também alcança mais a população pobre, e todos os anos, mais de 3,6 milhões de pessoas se tornam obesas na região, ou seja, em toda a América Latina, um número aí elevadíssimo de pessoas. Consideremos aí a população da região metropolitana de Belo Horizonte por ano, né? Mais ou menos isso. 3,6 milhões de pessoas se tornam obesas na América Latina. 250 milhões de pessoas apresentam sobrepeso, né? Mais que a população do Brasil apresenta sobrepeso na América Latina, né? É interessante esse assunto, ele tem uma interdisciplinaridade muito grande e ele traz a importância da educação física como algo muito central no ensino também, né? Uma interdisciplinaridade legal, pode ser feita aí com professores de geografia e professores de educação física. Entre as crianças com menos de 5 anos de idade, na América Latina e no Caribe, 3,9 milhões delas vivem com sobrepeso. Este número equivale a 7,3% desses menores. A taxa maior do que a média mundial, que é 5,6%. Então, o número de crianças com sobrepeso na América Latina, ele é cerca aí de 2% maior. A média é cerca aí de 2% maior do que a média mundial, né? Os hábitos alimentares, de forma geral, são ruins. Consome-se cada vez mais produtos ricos em açúcar, sal, gordura, com aditivos químicos e industrializados. Então, basicamente a nossa alimentação. O que se consome, de forma geral, no nosso dia a dia, aí, são produtos aí industrializados, produtos com muito açúcar, muito sal, muito sódio, muita gordura, né? Enfim. E daí nós temos aí altos índices de doenças cardiovasculares, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, diabetes na infância, né? Pessoas com sobrepeso e obesidade bastante aí ainda na idade, nas primeiras, né? Nos primeiros anos de vida. Então, são problemas aí dentro da América Latina. No Brasil não é diferente. Não, cerca de 6,6% da população com mais de 18 anos, em 1980, apresentava obesidade. Isso em 1980, 30 anos atrás. Este número, 30, 40 anos atrás, este número passou para 22,1%. Então, basicamente aí, mais que triplicou. 22,1%, sendo que as mulheres sofrem mais com o problema que os homens. Então, a questão da obesidade traz um número maior aí do público feminino na parte aí do Brasil. A fome afeta cerca de 39,1
3 milhões de pessoas, que corresponde a 6,1% da população da região. Isso aí, nós tratamos aí desse assunto na região aí da América Latina. Todos esses dados que foram apresentados aqui, eles apresentam aí problemas da desigualdade no que diz a respeito à alimentação, né? Tanto no continente africano, que diz aí a respeito também dos fatores ambientais, mas esses fatores sociais, da concentração de renda e das desigualdades, eles trazem esses problemas aí. Vocês vão ter até atividades sobre a questão dos países ricos e pobres, na questão do desenvolvimento e do desperdício, e vocês perceberão que os países ricos desperdiçam muito seus alimentos, enquanto aí você tem países com um número altíssimo de pessoas que sofrem com a fome e que sofrem aí com a má alimentação, com outras doenças decorrentes aí desta má alimentação. Então vamos para a atividade que vocês vão fazer. Estão entre as páginas 61 e 63. Atividade número 1, você vai observar o mapa mundi da fome aí. Basicamente, a letra A vai falar sobre a questão aí dos países africanos. Aí você vai analisar por que esses países têm esses problemas, né? Eu já dei algumas dicas bastante interessantes aqui e vai ser bem simples para você fazer. A letra B, você vai falar sobre a questão da América Latina. Você vai explicar por que os países são mais vulneráveis a essas situações. Também dei dicas aí valiosas para vocês. A letra C, você vai ler um outro texto, um texto aí bastante interessante. Vai responder, vai dar a sua opinião, o que poderia ser feito para reduzir a fome no mundo, né? Também dei dicas aqui, uma vez que nós estamos falando aí de distribuição de renda, ou a melhor distribuição também dos alimentos, então já dei algumas dicas. A número 2, como eu disse já anteriormente, vocês vão observar esse gráfico aí do desperdício de comida no mundo e vão responder as letras A e B. Isso basicamente são respostas pessoais. Provavelmente você já presenciou uma cena de desperdício de comida, né? E aí você vai analisar também por que os países ricos, coisa que eu dei também dicas aqui, por que os países ricos desperdiçam mais comida. Ok? Bons estudos para vocês, boa semana, Deus abençoe.